E aí, galera Uniplac, o nosso povo aí da comunidade acadêmica da Uniplac, que segue aqui o nosso podcast, hoje mais um episódio, falando sobre autoconhecimento. Vai ser um episódio bem bacana, vocês vão adorar. Comigo aqui ela, Rafaela Boscato. Como é que está? Tudo bem, Débora? Obrigada. O convite, né, da Uniplac. Estou muito feliz de estar aqui hoje no podcast, para a gente conversar sobre esse assunto aí para mim, tão encantador, né? Que é autoconhecimento. Muito encantador. A gente vai falar sobre um projeto que está nascendo aqui na Uniplac chamado Vida Leve. Mas antes, um pouquinho de falar do projeto, a gente vai conhecer um pouquinho a nossa entrevistada. A Rafaela, gente, ela é terapeuta holística e integrativa, com formação em Theta Healing avançado. A gente já começa perguntando, Theta Healing, explica isso, Rafa. Débora, a minha história, na verdade, assim, acadêmica, foi em relação ao direito. Tenho minha formação em direito aqui pela Uniplac, né? Então, depois disso, eu segui a caminhada dentro dos processos judiciais, enfim, fui trabalhando nessa área, até que chegou um momento da minha vida que eu senti que eu precisava buscar algo a mais, que era mesmo um mergulho dentro de mim. Foi aí que eu comecei a sentir o chamado, né, em relação ao autoconhecimento, para, em primeiro lugar, tomar para mim, né, a responsabilidade de lidar com as minhas emoções, que para mim era um desafio. Então, a partir disso, eu segui o caminho. Então, assim, fiz a minha formação em Reiki há muitos anos. E há 2 anos eu senti que eu poderia trabalhar com uma ferramenta que, inclusive, tratava da comunicação, né? Fazer um trabalho como terapeuta no sentido de ouvir as pessoas, entender a necessidade delas, as chamadas dores, né? Mas é isso mesmo, assim, aquilo que nos incomoda, o que está realmente trancando o fluxo da prosperidade, enfim, da vida, da fluidez. Exatamente, aquilo que nos limita, né? Exatamente. E foi aí que o Theta Healing entrou na minha vida. Uma amiga muito querida, ela, minha cunhada, a Renata, ela falou, Rafa, tem a tua cara o Theta Healing, porque ela fez a formação. Ela disse, olha, eu acho que tem tudo a ver contigo, você vai poder trabalhar a ferramenta através do autoconhecimento, despertando a consciência e, sobretudo, acessando as crenças limitantes ou as memórias que estão no caminho e que nos impedem de ir em frente, né? De olhar para a vida de uma forma mais ampla. E aí eu resolvi abraçar a ideia. Aí fiz a formação. Toda a formação em Theta Healing. Em Theta Healing. E aí comecei a me auto-aplicar. Olha que bacana. Esse foi o caminho, foi o pontapé inicial. E comecei a sentir que o campo mudava, assim. Existia uma movimentação muito grande, porque tudo que a forma com que eu olho o mundo é através das lentes das minhas crenças, né? Então essas crenças, elas definem o caminho, se eu posso ir além, como eu lido com a saúde, com o dinheiro, com a prosperidade, com as relações, com a amizade, questões profissionais, certo, até onde eu posso chegar. Se eu tenho uma bagagem, por exemplo, familiar, que foi até um ponto, eu tenho uma referência de até onde eu posso chegar. Mas quando eu acesso isso no universo de expansão e manifestação, que é o Theta Healing, é como se eu dissesse para o universo, né? Olha só, eu dou conta de tudo se eu quiser. Então, eu vou dar esses primeiros passos, experimentar e colher os frutos. Foi assim que tudo aconteceu. Que tudo aconteceu e tudo começou. É muito interessante isso, porque mudança de carreira sempre é uma decisão difícil, né? Porque você está talhado, parece ser aquilo, e no meio do caminho mudar. Então, essa primeira fala da Rafa é bem importante nesse sentido de autoconhecimento, de autorrealização. Especificamente, quando a gente fala em Theta Healing, como é que funciona o Theta Healing? Para as pessoas que estão nos ouvindo e entendam. O Theta Healing, ele é uma ferramenta de meditação guiada. Então, a pessoa me procura como terapeuta e eu vou primeiro ter uma conversa para saber exatamente o que ela realmente deseja, o que está, de certa forma, incomodando ou impossibilitando essa expansão, essa caminhada. Então, a partir disso, eu faço a meditação guiada. Eu conduzo essa pessoa a um estado de Theta mesmo, de uma elevação, de um estado de uma meditação mais profunda. E ali eu consigo acessar, então, a crença limitante. Então, por exemplo, a pessoa ela traz para mim que ela tem um problema com o dinheiro, que ela trabalha, e o dinheiro não entra. Quer dizer, ela trabalha de graça praticamente. Aí, quando eu faço esse acesso, eu busco uma referência familiar. Alguém dentro do sistema familiar dela que em algum momento fez esse movimento. Trabalhou e, por exemplo, no plantio, enfim, na agricultura, e não colheu. Certo. Aconteceu algo, né? E ela não pôde colher.
Então, aquela safra, ela perdeu o resultado. Certo. Fica registrado na memória, no subconsciente, essa referência de que eu me esforcei muito e não colhi os frutos. Então, essa pessoa hoje, na vida dela cotidiana, ela pode estar fazendo qualquer outro tipo de trabalho, não necessariamente relacionado à agricultura. Mas quando ela faz um movimento e ela vai em busca do resultado, por lealdade a esse sistema familiar, ela acaba repetindo. Entendi. E aí não flui. Entende? Então, através do Theta... E algo completamente inconsciente e é inerente a ela. Ela não tem controle sobre isso. Não tem controle, porque ela não conhece. É como se a gente tivesse um porão escuro, fechadinho. Então, eu sempre digo, a gente coloca uma lâmpada lá dentro, através do autoconhecimento, para olhar o que está ali. Ah, ok, então eu estou enxergando agora. Então, o autoconhecimento é a lâmpada que precisava dentro do porão, né? Então, através desse olhar, é possível ressignificar a relação com a memória. A memória permanece, mas eu me relaciono com ela através da gratidão. Olha, essa pessoa, dentro do meu sistema, ela fez algo importante para a família, né? Para todo um sistema. Não conseguiu colher, mas hoje eu coloco dentro do meu coração isso através da gratidão e faço diferente. Entendi. Eu vou lá e faço um movimento diferente. Como é importante a gente, às vezes, mexer com as nossas crenças mesmo, porque elas nos limitam, né? E foi nesse sentido de limitação, de autoconhecimento, de liberação de energia, de organização de vida, que surgiu o programa Vida Leve. Conta pra gente como é que foi esse insight entre a Rafa, terapeuta, e os nossos gestores, Reitor Caio, professora Lilian, professora Alexandre. Então, o professor Caio, eu tive contato com o professor Caio a primeira vez, através de um projeto que englobava várias instituições durante a pandemia. Né? A CIL, CDL, Uniplac, e eu representando a OAB na época, porque eu continuo inserida na advocacia, né? Eu acho que tudo está integrado. Então, a gente fez parte do mesmo projeto. Aí o professor Caio... Depois eu senti também que eu poderia compartilhar com o professor o projeto dentro da OAB que se chamava Congresso de Inovação Jurídica, em que nós falávamos sobre os padrões e crenças limitantes e sistêmicos, enfim, dentro do direito. Como que isso interfere nas nossas relações jurídicas também. Então, o congresso eu compartilhei com o professor e ele também, né, trouxe essa informação para o meio acadêmico. A partir disso, então, eu acho que surgiu então uma abertura, né, nesse sentido. O professor Caio acabou me procurando mesmo através do Instagram ali, me mandando uma mensagem dizendo: Rafa, sabe, eu e a professora Lília, a gente está conversando a respeito de um novo olhar em relação a esse retorno das aulas presenciais, e a gente gostaria de trabalhar algo no sentido do autoconhecimento, da meditação, do despertar da consciência. Então, quem sabe você vem até aqui, a gente conversa, troca uma ideia, e foi assim que surgiu então o programa Vida Leve. Que bom. E ele chega com qual objetivo? O objetivo é despertar, em primeiro lugar, esse contato com a essência, com aquilo que está dentro de cada um que vai participar do programa, né? Alunos, colaboradores, né? Os professores e a comunidade também. Opa! A comunidade também. Por quê? Porque eu, através da minha experiência, eu vejo que quando nós fazemos um movimento interno, a gente se torna, sim, né, um elemento que transforma o entorno. Então, eu tenho controle apenas sobre as minhas decisões. Né? Então, se eu faço esse movimento, eu consigo ter resultado também no meu entorno, na minha família, no trabalho e tudo mais. Né? E o interessante é a universidade ter essa atitude de preocupação com esse autoconhecimento, principalmente dos nossos jovens, que às vezes estão perdidos, ou às vezes estão ainda achando seu rumo, e hoje, com o advento das redes sociais, olhando sempre a janela do outro como uma vida muito perfeita, né? E o que não é verdade, mas que afeta
os nossos jovens. Isso afeta até a gente, que já tá meio velhinho aí na caminhada, né? Que já tá experiente. Às vezes você diz, mas nossa, a vida do outro parece tão boa. E você tem que dizer, não, volta para a realidade. Isso não é assim que funciona. Se nós, adultos, já com uma caminhada, nos afetamos, imagina essa gente nova que entra na Uniplac e começa a se perguntar, será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar? Como que o programa Vida Leve, junto com a vivência da meditação, vai ajudar nessa caminhada, Rafa? Vai ajudar de forma bem específica, bem importante. Tá? Em primeiro lugar, a universidade, quando faz um movimento em prol do aluno, ela está dizendo, olha, estamos aqui abraçando vocês, essa caminhada é nossa, não é individual. Então, quando a universidade faz esse movimento, ela mostra que ela está disposta a esse movimento, também a essa mudança de comportamento. E é muito dessa... o programa vem justamente para que as pessoas que se sentem nesse lugar, os jovens, os estudantes que estão nesse caminho, né, os acadêmicos que estão buscando o propósito dentro da sua profissão, porque profissão e propósito não precisam andar juntos, né? A gente geralmente busca uma profissão para encontrar o propósito. Exatamente. Mas, através da profissão, a gente desperta sobre outras questões. Por exemplo, eu posso fazer marketing e me descobrir uma boa comunicadora. Exatamente. Né? E aí a gente acaba ajustando isso dentro da profissão. Então, o programa vem para justamente despertar aquelas pessoas que estão nessa caminhada buscando o seu propósito. E aí, em muitos momentos, tem essa indecisão. Será que eu estou no caminho certo? Será que esse caminho realmente vai me levar a algum lugar? Será que no meio do caminho eu não vou mudar? Né? E está tudo bem. E está tudo bem, é isso aí. A gente precisa compreender que está tudo bem fazer um movimento que é natural do ser humano, mas quanto mais eu tiver consciência do motivo, das razões que me fazem olhar para isso de outra forma, mais eu tenho autorresponsabilidade e domínio da minha própria vida, da minha missão, da minha caminhada. Né? E é muito interessante, quanto mais você tiver esse autoconhecimento, como você falou, mais domínio você tem dessa caminhada e mais você consegue criar uma rede com as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você fala em vida leve, autoconhecimento, novas energias, você não fala da pessoa sozinha, né? Porque ninguém é sozinho nesse mundo. Exatamente. Né? Então, é tão importante a gente trabalhar isso. E a meditação, ela é um instrumento. Então, o programa Vida Leve, ele vai ter como um dos instrumentos a meditação. Certo. É uma meditação guiada, um ambiente bem aconchegante que a Uniplac está proporcionando, a gente já está conversando a respeito disso, de tornar o espaço agradável. Mesmo no frio, a gente sabe que naquele momento eu vou estar no aconchego ali. Que e bacana. aí essa transformação ela vai acontecendo gradativamente, né? Como toda jornada evolutiva, a gente tem que ter essa consciência. Primeiro eu percebo o que está me incomodando, depois eu me movimento, busco uma ajuda para transformar, e aí as coisas vão florescendo. É como um florescer mesmo, sabe? É um despertar, é lento, mas o movimento é sempre em prol desse encontro consigo mesmo, sabe? Com quem eu sou de verdade, com o meu lugar. Senão eu vou sempre caminhar como se eu estivesse numa areia movediça, assim, sem base sólida. Entendi. O autoconhecimento vai me trazer a base sólida, a certeza. Eu posso mudar e por que eu quero mudar. E é interessante isso, porque a partir do momento em que a gente consegue ter essa consciência, você se para de auto-sabotar também, né? Porque tem muita gente que caminha por aí achando que ela se auto-sabota, né? Ela não acredita nela mesma, ela se... Como é que é? Tem a tal da síndrome do impostor, né? Você passa a vida inteira achando que você não é capaz daquilo, que você está no lugar errado. Muita gente te procura com isso, Rafa? Muita gente me procura. E também tem muitas pessoas que chegam, né, ali no espaço onde eu trabalho, que elas com a seguinte história: olha, Rafa, eu sinto que eu não consigo tomar as minhas próprias decisões. Eu sinto que eu preciso da aprovação do meu pai ou da minha mãe. E está tudo bem quanto a isso. Por quê? Certo. Justamente nessa fase em que a gente tem que buscar uma profissão, é um momento de uma ruptura. Então, fecha um ciclo para outro ser aberto, né? Então, assim, é natural que a gente ainda trabalhe com a sensação de que precisa da aprovação. Certo. Com um trabalho interno de autoconhecimento, a gente consegue ir soltando as amarras, entende? Começa a compreender que eu realmente dou conta da caminhada,
que tudo que eu recebi dos meus pais foi tão importante que aquilo me preenche a ponto de seguir sozinha. Então, as meditações guiadas me levam para esse lugar de manifestar como seria dar os passos de uma forma individual, sem necessariamente estar de mãos dadas com os pais, porque eles estão dentro de mim, mas eu não preciso estar de mãos dadas o tempo todo, como adulta, né? Não, de jeito nenhum. Aí entra essa autossabotagem. É, bem isso aí. Entende? Se eu fico ainda muito vinculada a essa necessidade de aprovação, quando eu falo aprovação, eu posso falar da aprovação dos amigos, tal. É porque ainda tem a conexão aqui muito pesada com a sensação de dependência. Quanto mais eu solto, mais eu tenho força para ir para a vida. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma mais leve, né? Não, é perfeito isso. Gente, eu já tô querendo saber quando é que começa, porque eu acho que eu vou lá fazer meditação com você. Mas para nossa comunidade acadêmica entender quando que inicia, como é que vai funcionar, onde se inscreve, conta toda essa parte prática. O projeto agora está seguindo para a fase mesmo de adequação de datas, tá? Nós temos aí a previsão para o mês de julho. Mas mês de julho, férias, enfim. Não, mas é que o autoconhecimento não tira férias, né? Não tira. É para você começar o segundo semestre tinindo. Exatamente. Aquela pessoa que sentiu o chamado, esse é o convite. Ó. Se você sentiu o chamado, assim, olha, o que a Rafa falou, em algum ponto me tocou. Busque, então, o programa para a gente fazer esse movimento juntos. É uma jornada em grupo. E aí o despertar vai acontecendo a cada uma das aulas. Né? Cada aula a gente vai sentindo a expansão. Como é que vai ser a periodicidade? Toda semana, na sexta-feira, né, no final da tarde. Né? Eu acredito que a gente vai fechar 18 horas, 18h30. E toda semana, durante 8 semanas. Então ele é um ciclo. É bem como se fosse... Eu vou falar um termo bem fora aqui. Mas é como se fosse um curso, vamos dizer assim. Isso. Tem um período de início e de término. Exatamente. E é uma caminhada juntos mesmo. Uma caminhada. Nossa, que bacana que vai ser isso. Não é simplesmente toda semana tem meditação. Não, é um grupo fechado que faz aquelas 8 semanas, que terminou, começa outro grupo e assim por diante. Isso. Quantas vagas você pensa em ter nesse grupo? Olha, a gente acredito que 30 vagas, mais ou menos. A gente está trabalhando com essa ideia, né? Eu tenho certeza absoluta que esse grupo vai ser fechado, assim, com esse número de vagas. Eu não tenho dúvida disso. E aí depois, como a jornada ela é contínua, com certeza a gente pode continuar isso em outro momento. Claro. A gente vai sentindo, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa sensação. E assim, Débora, é importante as pessoas entenderem que não são aulas de meditação, então. É bem isso aí. Não é. Porque tu viu que até eu aqui na nossa conversa disse, que legal. É mesmo um programa de autoconhecimento, de você se entender, de você traçar a tua caminhada, de você acreditar em si próprio. É isso. Então, a cada encontro, eu vou trazer um tema. Eu trabalho o tema com eles. E aí, depois, eu faço a movimentação das meditações guiadas. Perfeito. Para que eles acessem as sensações. E, a partir disso, a gente faz a transformação e também entra em contato com o nosso potencial. Porque quando eu limpo tudo isso que precisa ser organizado dentro de mim, eu começo a acessar a minha essência. E aí os potenciais latentes começam a despertar. É natural isso. Claro. Né? Eu não preciso... tem muita gente que corre atrás do propósito de uma forma cega. Não dá. É dentro. É ali, a limpeza e o encontro. É aquela história, transformação é porta que só se abre por dentro. Você pode fazer o que quiser do lado de fora, se a pessoa não quiser, não dá o start, né? Ela não modifica. Rafa, não tem como ter você aqui sem te fazer perguntas paralelas e você já dando dicas assim. Como é que faz hoje para uma pessoa que quer planejar sua carreira, tanto os nossos jovens como as pessoas mais velhas, que quer planejar a sua carreira, mas ela sente alguma dificuldade? Se você tivesse que dar algumas dicas assim, breves e rápidas, quais seriam elas? Primeiro, olha, eu sugiro que coloquem no papel, né? A gente precisa ter uma noção daquilo que, num primeiro momento, a mente me traz como algo que é o que eu quero. Porque a mente ela vai espelhar alguma vontade interna. Então, eu vou colocar no papel. Só que cada um dos pontos precisa ser olhado com um olhar
bem através do autoconhecimento mesmo. O que isso desperta em mim? Certo. Eu tenho um planejamento para daqui a 1 ano, tudo bem. Mas o que desperta em mim? Né? Se ainda existe alguma coisa ali que me diz que tem algo errado, olha, eu escolhi o curso tal para fazer, né? Vou fazer direito. Certo. Tem alguma coisa ali que me pega dentro de mim, tem uma sensação que não está fluindo, eu preciso buscar, então, algo que me faça olhar através dessa dor, daquilo que está acontecendo ali. E aí sim liberar o fluxo. Porque aí eu entro no direito com o peito aberto. Uhum. Não entro no direito para, por exemplo, resgatar uma história familiar, sabe, de injustiça. Sei. Que isso pode acontecer. O subconsciente ele traz tudo emaranhado ali. São, né, nós que a gente possui dentro, né, nosso subconsciente. Então são essas referências que podem nos indicar o caminho às vezes. Então se eu tenho clareza, né, eu vou seguir, sim, aí através de uma coisa mais clara dentro de mim, com um propósito, com a intenção verdadeira de usar aquela ferramenta, aquele instrumento, para trabalhar em prol do melhor, né? Sem dúvida alguma, então. Coloca no papel, faz o planejamento, acredita no propósito e depois? E depois, é aquilo que eu mencionei, que se tiver alguma situação pendente ali ou alguma situação bloqueando aquela relação com o curso ou com o meu planejamento, eu preciso buscar uma ajuda. A gente tem ainda, socialmente, uma dificuldade de aceitar ajuda. Então, é importante olhar. Se eu não dou conta, eu preciso buscar. É bem isso aí. Se eu tenho um problema de saúde física, uma dor, eu vou no médico. Exatamente. Por que as minhas emoções também não podem ser trabalhadas através de um profissional que entenda, que seja uma pessoa de confiança e que vai te dar um respaldo? Por que não? É bem isso aí. A gente tem muita dificuldade em pedir ajuda, né? Porque parece que você quer ter o superpoder de dar conta de tudo. E daqui a pouco você está se minando dia a dia até que chega o esgotamento. É aquela história, né, Rafa? Até um copo vazio segurado por muito tempo cansa o braço, né? Exatamente. A gente estava falando um pouco sobre as redes sociais que tu comentou. Certo. As redes sociais, eu acho importante a gente falar, porque as redes sociais, elas criam um espaço de perfeição, né? Cria. E assim, muita coisa relacionada à estética, né? Tá muito focado na estética, a gente quer estar sempre lindo ali e também o nosso trabalho, né? Tudo que a gente posta tem que estar muito bonito. Eu tenho preocupação com a estética nas minhas redes sociais, né? Só que é um exercício diário. Você olhar para aquilo e observar se aquilo está te aprisionando ou não. Eu estou dependente de uma aprovação ali, estou dependente de de uma curtida, enfim, o que for, estou dependente de um comentário, ou simplesmente eu estou me relacionando com as redes, fazendo dela um instrumento mesmo de trabalho, de expansão, porque pode ser. Né? A gente está trabalhando com uma ferramenta da nova era. Exatamente. Que é a comunicação direta com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho que ter autorresponsabilidade também em relação à ferramenta. E não é fácil, é um desafio. Não, e não é nada fácil, porque uma coisa é você entender a rede social como um instrumento que vem te ajudar. E não você se tornar um instrumento dela, né? Que é o que a gente tem visto, tem acontecendo. Tu acha que esse boom das redes sociais, da instantaneidade, dessa busca pelo perfeito, é o que está gerando essa epidemia de ansiedade que nós estamos vendo na nossa sociedade? Ela está agravando. Ela está agravando o que já existe dentro de cada um que está acessando as redes sociais. Ela não nasce a partir... Eu não vou acessar uma rede social e vou me tornar uma pessoa ansiosa. Não, no fundo eu tenho algo que está ali e que a rede social vai só agravar. Entendi. Ela vai trazer à tona aquela característica que eu preciso trabalhar. Então, se eu utilizar esse movimento como autoconhecimento, eu me curo daquilo. Né? Eu desperto, me liberto e trabalho a minha ansiedade. E é muito importante também a gente olhar para os jovens, né, para as crianças. Então, assim, o olhar tem que estar muito atento também, para que elas não reproduzam as nossas características limitantes, que são a ansiedade, aquela necessidade de estar toda hora com o celular na mão. Eu estou toda hora me policiando em casa, né, dando uma olhada. Se a Duda pede, a minha filha pede o celular,
Tá, um pouco sim, né? Porque ela vê, ela sabe que eu estou usando. Ela diz para mim, mãe, se tu assiste, por que eu não posso assistir? Se você tá o dia inteiro com o celular na mão, por que eu não posso? Então tem alguma coisa errada. É com ela, não, é comigo. Uhum. Comigo. É a minha relação com o celular, com as redes sociais. Eu tenho total, hoje, consciência disso, total consciência dessa questão, né? E a gente precisa ter total consciência dessa questão, porque às vezes a rede social está substituindo muita coisa, né? Está substituindo o olho no olho, está substituindo aquela atenção, está substituindo o pai tirar o tempo para realmente cuidar da criança, mesmo que ela seja mais agitada, e não simplesmente dar o celular e pronto. E o que a gente vê é o que está acontecendo isso, né? Aquela está suprindo o tempo que era de humano com humano, tá humano com máquina, né? Exatamente. Nesse distanciamento. Gente, bom demais ter a Rafa aqui. Então tá aqui, gente, olha aqui, ó. Programa Vida Leve, a Rafa já falou que então julho com certeza já vai estar funcionando, onde a gente vai ter uma vivência, né? Usando a meditação como uma ferramenta de vivência, autoconhecimento, despertar daquilo que é real para nós, conexões com as nossas emoções de forma mais leve, né? Que bacana! Tu usou um termo legal quando a gente conversou. Que bacana essa autorresponsabilidade da Uniplac, né? E eu achei perfeito. Você, quando a gente conversou, que você me mandou o áudio, eu falei, nossa, que legal essa fala da Rafa. A universidade tendo uma autorresponsabilidade também com as emoções de quem está aqui dentro. Exatamente. Porque é um movimento de abraçar o aluno. É isso. Esse é o movimento da universidade hoje. Ela abraça o aluno e diz, estamos juntos nessa caminhada. E nós queremos a transformação e que você também entenda que o teu processo é através, né, desse contato com você mesmo. Então, é claro que sim, é um abraço muito acolhedor da universidade em relação aos seus acadêmicos, né, colaboradores. Tenho certeza que esse projeto ele vai crescer muito, porque o olhar, né, dos que estão lá conduzindo a universidade é um olhar muito direto em relação a isso, muito autorresponsável. Então, a gente sabe que vai, com certeza, florescer demais. Né? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. E para a gente terminar essa nossa conversa, tu deixa o convite agora e já deixa tuas redes sociais, que quem quiser mais detalhes já dá um oi lá para Rafa. Então, minhas redes sociais, né, meu Instagram, rafa.boscato. Ali vocês vão encontrar, né, vários vídeos que eu já fiz a respeito do autoconhecimento, Theta Healing e tudo mais, meditação. E também fica aqui meu convite para que vocês, então, que sentirem o chamado, participem do programa Vida Leve. Vai ser aí uma jornada da expansão, uma jornada do despertar da consciência através das meditações guiadas. E é um curso de extensão. Então, no momento em que a universidade lançar o curso, vocês já estarão aí com a possibilidade de fazer a matrícula e a gente dá sequência através dos encontros. Perfeito, perfeito. Mande beijo pra Duda. Mando. Te contei que encontrei a Duda e falei, oi, Rafinha. Ela me olhou assim, tipo, Rafinha é a minha mãe. Coisa linda, né? Linda, linda. Esses filhos são incríveis. O Jari que nos acompanha e tem a princesa dele também, eu sou encantada. Essas meninas me encantam, né? São Déborazinhas do futuro Isso aí. Só na vibe da comunicação. A gente enxerga elas e já vê, né? Como as nossas crianças são evoluídas, né? Com certeza. Como elas são. E isso que tu fala é tão importante, né? Ensinar a vida leve desde que elas sejam pequenas. Para que cresçam se amando, sabendo que elas têm um potencial, que elas aprendam a olhar primeiro para dentro delas, porque não adianta você olhar para o outro, desenvolver dentro. Então, que os nossos pais entendam isso, né? Que desde pequenininho tem que ensinar a se amar, a se gostar e ter autoconhecimento. Com certeza, né? Assim a gente vai construindo uma realidade diferente, né? Não digo nem futuro, a realidade, o agora. A gente transforma só o agora, né? É bem assim, obrigado e até a próxima. Quando começar, vem aqui de novo para contar o que está acontecendo lá no programa Vida Leve. Gente, é isso aí. Vamos vivendo agora, como a Rafa falou, cuidando da gente e fazendo acontecer hoje, porque o amanhã a gente não sabe a quem pertence, mas não é a nós, não. Até o próximo episódio do nosso podcast da Uniplac.